a gente já tem mais uma fake news desse desgoverno sendo desmentida. E, Camila, a situação econômica do Brasil hoje assim, é claríssima. Se a gente pegar os dados, né, já saíram até agora 21 bilhões de investimento estrangeiro do Brasil. O pedido de recuperação judicial no Brasil, se contar do período de abril do ano passado para abril desse ano, foi um salto de 80%, ou seja, 80% a mais de empresas estão pedindo recuperação judicial, e recentemente saiu também a informação de que a gente teve um déficit corrente de 2,5 bilhões de reais, ou seja, as pessoas tiraram mais dinheiro do que colocaram ali nos bancos no país inteiro. E aí a gente é que faz fake news quando a gente fala que a economia está passando por um problema, né, terrível. Inclusive, Max, eu vou ficar devendo onde foi a notícia, eu vou achar e já mando para vocês aqui, mas Lula já gastou praticamente 100% do dinheiro disponível para fazer a cobertura de Bolsa Família, benefícios, INSS, blá, blá, blá. Ele já gastou 100%, então ele vai ter que gastar mais, ou seja, vai ter mais impostos aí para gente, para ele conseguir arrecadar mais, senão o governo vai ficar engessado. Ele colocou o país num caos econômico, pior do que a Dilma Rousseff, porque a Dilma ainda levou um tempo para jogar a gente para a beira. O Lula não, ele voltou para o poder com certeza absoluta para se vingar. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse fechado as contas no azul, né? Ele fez, inclusive, empresa estatal dar lucro. Vocês acham que a grande mídia não teria feito um circo em cima disso? Olha aí, não conseguiu nem deixar as contas no azul. Vocês acham mesmo? A Globo teria usado isso como principal bandeira. Jair Bolsonaro afundou o Brasil. Ele conseguiu deixar as contas em azul mesmo com uma pandemia. Ele foi lá e bancou a pandemia, deu auxílio de R$600, ajudou as empresas a pagar salário para não despedir funcionário. O Lula se recusou, o governo Lula se recusou a proteger os empregos no Rio Grande do Sul. Ele não aceitou a proposta das empresas para ajudar a proteger esses empregos e pagar os salários. Mas o Jair Bolsonaro, no Rio Grande do Sul, local, estado, Jair Bolsonaro ajudou a manter os empregos no Brasil. Tá? Então, além dele fechar as contas no azul, durante uma pandemia, ele fez estatal dar lucro, protegeu o emprego durante a pandemia para que as pessoas não fossem mandadas embora, pensando na família do brasileiro. Naquela época, a gente conseguia fazer mercado, pagar luz e água. Agora está dificílimo. Isso sem contar os professores auxiliares que ele colocou nas escolas para ajudar a crianças que têm aí alguma necessidade especial, que faz ensino regular. Lula já chegou, já cortou isso daí, que se dane, não é problema dele, né? Agora vem Haddad e inventa história. Mas, bom, Haddad mentir, né? Pleonasmo, né? Haddad mentira. Pelo amor de Deus, né? Acho que ele precisa ir tocar violão lá com a menina da Rede Globo. Berê. Verdade. E enquanto eles mostram toda essa incompetência, nem sei se é incompetência, acho que é de propósito mesmo, Camila, como você bem disse, ele veio para se vingar dessa vez, né? Sim. Nem pagando, nem gastando 200 milhões investindo aí para melhorar a imagem, o povo está sentindo no bolso, né? Não adianta ele falar, porque o que a gente percebe é que está tudo mais caro. Em relação às estatais, a Petrobras, por exemplo, nesse primeiro trimestre do ano, saiu o balanço. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que está rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais.
Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Caiu em 38% a lucratividade, né? Até os acionistas estão sentindo no bolso. Correios também está com déficit. Os funcionários dos Correios que na época do Bolsonaro recebiam no final do ano, né, a participação de lucros, agora não tem mais. Não tem mais, né? Ano passado, as contas terminaram no vermelho. Para onde está indo esse dinheiro? A gente sabe. A gente sabe. E tem mais uma coisa, Paulo Guedes administrou muito bem, né? Acho que foi um dos melhores ministros da economia que nós já tivemos nesse país, porque enfrentou a pandemia, Camila colocou muito bem aqui, como eles conseguiram segurar os empregos, os autônomos, né? Auxílio emergencial. E o segredo, gente, é não roubar. Simples assim. É só não roubar. Aí vem o presidente Lula, já em novembro, dezembro de 2022, após vencer o resultado lá das eleições, diz que ele venceu, então vamos lá. Já fez o quê? Governo de transição. Colocou lá toda uma equipe de transição de governo para o Congresso aprovar a PEC da transição. Sabe quanto que ele já chegou antes de assumir em janeiro do ano passado? 145 bilhões. E foi com o aval do Congresso, tá? Tanto o presidente Arthur Lira quanto o senador Rodrigo Pacheco, eles ajudaram nas articulações para aprovar essa PEC da transição, que fez o quê? Autorizou que o governo Lula pudesse furar o teto de gastos em 145 bilhões de reais e mais 60 bilhões do mecanismo de controle fiscal para 2023 e 2024. Eles já entraram metendo um rombo, porque Bolsonaro deixou ali um superávit, ou seja, deixou dinheiro em caixa, mais de 50 bilhões, mas eles já chegaram se endividando, furando o teto em 145, mais 60, já passa dos quase 200 bilhões. Então fica difícil, né, gente? Agora a gente já está calculando aí quanto que vai ficar esse rombo até 2026. Muitos deputados e senadores falam que esse é o caminho mais certo para pedir o impeachment de Lula, que é quando o presidente se mostra incompetente para gerar as contas do país, né, economicamente falando. Então, esperamos que, pelo menos, tudo isso que a gente está passando agora sirva, pelo menos, para empichar o presidente Lula. Exatamente, Berenice. Ô, olha, diga. Ah, desculpa, é que a coisa tá tão feia. Eu tô aqui procurando o link para mandar para colocar dele explicando, do jornalista explicando, acho que foi o William Watt, explicando que acabou o dinheiro do país, já era tudo. Os professores estão fazendo greve contra o Lula, falando, Lula, a culpa dessa greve é sua, um negócio assim, um grito de guerra deles, porque não tem dinheiro nem para pagar o mínimo para os professores. Logo, os professores que doutrinam os alunos, que inventam que o Bolsonaro é genocida, estão aí se revoltando contra esse desgoverno que a gente tem, né? Exatamente. A FRJ, né, falou que está funcionando à base de... Está viva, né, como se estivesse viva à base de aparelhos, né, porque não tem dinheiro para funcionar. Parece que o dinheiro que ela tem vai acabar, vai zerar em setembro. Então, de setembro em diante, não teria mais dinheiro para funcionar a UFRJ. Gente, isso daí é uma consequência natural de uma política econômica de esquerda. Eles aumentam impostos, eles fazem gastos astronômicos, tá? Eles não têm responsabilidade fiscal, porque o importante é liberar grana para o Congresso para eles conseguirem aprovar as pautas que eles querem, porque é assim que o PT governa, gente. O PT não sabe governar de outro modo. Ele tem que governar comprando voto, ele não sabe governar de outra maneira. Sempre foi assim, e é assim que as coisas vão ser. E aí, a questão do aumento do imposto, gente, isso sufoca as pequenas e médias empresas,
que são, acho que tem maior quantidade no país inteiro. Então, assim, o que o Bolsonaro fez? Foi exatamente o contrário. Você teve uma diminuição de gastos da máquina pública, principalmente no que se relacionava ao executivo, já no começo pelo corte do número de ministérios, né? E você teve também o governo federal, pela primeira vez na história, zerando o imposto federal de várias coisas. Por quê? Porque isso aquece a economia. É isso que a esquerda não consegue entender. O engraçado é que a esquerda, em outros lugares do mundo, ela já compreendeu que aquela teoria econômica marxista não funciona. E aí eles vão já para uma economia com viés até um pouco mais capitalista, vide o que faz a China, tá? Aqui no Brasil, nem isso os comunistas conseguiram entender ainda, né? Eles são comunistas, vamos dizer assim, atrasados, né? Porque ainda não entenderam que isso não funciona. Então, o que tá acontecendo é uma dilapidação do país, da economia do Brasil. E, infelizmente, o que a gente está vendo é que o segundo semestre, Berenice, ainda vai poder ser pior do que esse. A tendência é só piorar.